Ensine a futura geração a temer a Deus. Tudo bom, amigos? Hoje a mensagem é essa. Temer a Deus. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E eu queria mostrar um versículo sobre Abraão. Nós vemos na Bíblia, antes de eu mostrar, que Deus colocou grandes homens de Deus. Aí nós conhecemos Noé. Ele construiu uma arca para salvar a sua geração. Nós olhamos para ele e fala, construiu uma arca. Aí nós olhamos para Moisés. Moisés, olhando para ele, o que a gente lembra? Que ele salvou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, levou para a terra prometida. E Abraão, o que ele construiu? O que ele fez? A Bíblia fala que ele foi o pai da fé. Só que através dele, a Bíblia fala que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Ele teve Isaac, o filho da promessa, depois veio Jacó, né, que Deus colocou o nome de Israel, e através de Jacó, de Israel, os 12 patriarcas, gerou as 12 tribos, né, e a descendência veio até Jesus, que veio salvar as pessoas. Mas Deus deu uma missão específica para Abraão. Vamos lá dar uma olhadinha? Versículo Gênesis 18, 19. Você que é líder, você que trabalha na igreja, ajuda as pessoas, você que é pai, mãe, essa missão é para todos nós. E fala assim, Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho escolhido, Abraão, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Deus falou, olha, eu te escolhi para que você dê ordem a seus filhos e para que eles também dê ordem, para que eles guardem o caminho do Senhor e pratiquem, né, a retidão, a justiça, ensine a temer a Deus. E nós temos visto que depois dele, os filhos sempre foram praticando e ensinando, e o evangelho foi passado de geração em geração. No tempo de hoje, nós estamos vendo que o temor de Deus tem se esfriado por se aumentar a iniquidade. A tecnologia tem propagado muito rápido as coisas e jovens e famílias têm mudado o seu padrão. Nós tínhamos sempre a bênção dos pais antigamente, né? O temor de Deus ao ir na igreja, a reverência em ler a palavra, e parece que tudo ficou normal, tudo ficou tranquilo, até o pecado parece, não é pecado. Nós vemos o mundo querendo mudar o conceito do que é certo e errado, o pecado e a contaminação. Então, tudo é exposto, e parece que até as coisas de Deus, até o evangelho, né? Nós esquecemos que Deus, ele é amor, mas ele também é juízo. A Bíblia fala aqui que Deus é fogo consumidor. Se você procurar no Novo Testamento, teve lugares que teve juízo. Ananias, Safira, né? Teve pessoas que foram entregues para a Satanás para salvar o corpo. É o caso de um rapaz lá em Coríntios que praticou tamanha perversidade e pecado contra Deus no meio da igreja. Então você vê que Deus, ele é longânimo, mas no final ainda vai ter o juízo. É diferente da antiga aliança, mas a verdade, a justiça, obedecer e praticar os mandamentos de Deus é o que ele tem falado a essa geração. E a igreja é responsável por levar esse temor. E porque o temor se esfriou, a santidade perdeu talvez o valor, e as pessoas estão brincando talvez, ou sem perceber a contaminação, os pecados, o que tem visto, o que tem passado, flertando com o mundo, e de repente a igreja talvez tem perdido o mover de Deus e não tem experimentado uma unção maior do que deveria experimentar. Cadê os sinais e prodígios e milagres que poderiam estar acontecendo? Sinais que aconteciam na igreja de Atos dos Apóstolos, extraordinários, que as pessoas viam, temiam a Deus. Na igreja primitiva, a Bíblia fala que em cada alma havia temor de Deus, e milagres e sinais haviam. E depois que aconteceu o fato de Ananias e Safira, que eles queriam enganar a Deus, Espírito Santo e os homens, né?
um temor maior aconteceu. E sempre quando acontecia um fato milagroso, o temor de Deus acontecia. E porque as pessoas entram e saem da igreja como se fosse algo normal, leem a Bíblia como se fosse normal, ou é tanta exposição que às vezes as pessoas acostumou com a glória e banalizou a palavra. E agora não tem temor, não tem reverência, não tem respeito, que é o que a palavra temor fala. E nós precisamos ensinar de novo essa geração para que ela leve a palavra de Deus, para que ela guarde, pratique e obedeça. A Bíblia fala: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Jesus deixou a nova aliança, os mandamentos dele, os ensinamentos de Jesus é para ser praticado e é para ser ensinado. Porque depois dessa geração, como vai ser a próxima? Será que vai estar obedecendo a Deus? O mundo está fazendo o contrário, está discipulando para que não temam mais a Deus, não pratiquem as coisas de Deus, esqueçam de Deus. Mas a igreja precisa voltar a ensinar as pessoas a temer a Deus. Pesquise na Bíblia a palavra temor a Deus e você vai ver que é o princípio da santidade, é o princípio da sabedoria, é o princípio da revelação, é da intimidade com Deus. A Bíblia fala que nós temos que viver essa prática do temor de Deus todo dia. Em Coríntios fala que na santidade que a gente deve aperfeiçoar o temor de Deus e crescer no temor de Deus andando em santidade. E nós precisamos viver esse momento. A Bíblia fala que Jó havia na terra, Jó 1, primeira coisa, havia na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó. Ele era íntegro e reto, que temia Deus e desviava-se do mal. Por que desvia-se do mal? Porque, primeiro, por que ele era íntegro e reto e desviava do mal? Porque ele temia a Deus. E a nossa geração às vezes está deixando de temer a Deus porque está deixando de obedecer e praticar a justiça, a verdade, desvia do mal porque ela não está se desviando do mal porque não teme a Deus. Não percebeu o tamanho de Deus. Às vezes a gente prega Deus é amor, e as pessoas, porque Deus é amor, eu posso fazer o que eu quero, posso pecar, e a graça cobre tudo. A graça é força para vencer o pecado, ela é o Espírito que nós ganhamos, a força de Deus para chegar à maturidade, à estatura de varão perfeito, e não é liberdade para pecar. E não é usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne e a pecar. Deus é amor, mas Deus é justiça. E a pessoa que não teme a Deus, ela acaba andando errado e de repente está desviando, está indo para o pecado. E o que será dos nossos filhos, da nossa geração? Então ensine isso à próxima geração. Se preocupe com a próxima geração. Muitos pais estão falecendo, né? Os idosos, talvez até por causa dessa pandemia, muitos faleceram. E os conceitos antigos estão passando. Nós estamos ficando com o novo e esquecendo que tem muitas coisas que Deus não quer que perca, porque se perder o temor a Deus, perdeu tudo. Vou deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar, te guardar, compartilha e leve mensagem, leve a palavra de Deus, né? Exalte sobre todas as coisas que Deus exalta, é a palavra, reverência à palavra, guardar a palavra, expor a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.